Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos chegando com mais um, não sei se é videocast, se é podcast, não sei o que é, Romulo, o que você acha que é isso aqui? É uma conversa, um bate-papo, uma conversa de bar aqui para a gente falar sobre as expectativas da Free Agency. A Free Agency começa nesta segunda-feira, dia 14 de março, e os times já estão liberados para falar com os jogadores. Mas antes de tudo certo contigo, Romulo, depois dessas férias que a gente teve, depois do Super Bowl ali, a vitória do Los Angeles Rams sobre o Cincinnati Bengals, e agora iniciando uma nova fase no nosso site, né, com um foco em conteúdo multimídia. Animado? Com certeza, né? Trazendo novidade para a galera e tentar aprimorar e ampliar ainda mais, né, as formas de entregar conteúdo para o pessoal. Então, acho que animado com essa nova proposta, com essa nova tentativa e ver se o pessoal gosta também. Boa, então fiquem atentos, né? Vão se acostumando com esse novo formato. A gente vai falar bastante com vocês durante essa temporada, né, que está começando agora, né? Amanhã, oficialmente, vira a temporada da NFL, porque começa a Free Agents. Então, a gente está cheio de novidades, cheio de ideias aí para compartilhar com vocês todas essas nossas expectativas também de trazer um conteúdo cada vez melhor e de mais qualidade. Mas vamos falar um pouquinho desse tema, né? Esse tema que sempre envolve sempre envolve muitos torcedores, né? A expectativa, todo mundo fica ali no site, a partir de amanhã, às 4 horas da tarde, os times já vão começar a falar com os jogadores, pode ser que algumas negociações já engatilhadas já sejam firmadas durante a tarde mesmo, né? Então a gente vai trazer um pouquinho com vocês, primeiro para trazer essa contextualização, né? De como que funciona essa free agents, e depois vamos falar sobre alguns jogadores, alguns times, como que os times estão, né, no salary cap, e a gente vai desenvolvendo ao longo dessa transmissão. Então, só para passar um pouquinho para a galera, né, como que funciona a Free Agents, como eu falei, né, a partir de amanhã, às 4 horas da tarde, horário lá de Nova York, as franquias já vão começar a poder falar com os jogadores, né? Então esse é o primeiro ponto. Somente é possível firmar contratos na quarta-feira, né? Também a partir das 16 horas, horário de Nova York, mas até lá, praticamente todos os jogadores já vão estar, todos os free agents, né, que tem a primeira abordagem, já vão estar bem encaminhados aí para suas equipes. Romulo, o que você espera assim desse começo, né? Amanhã, como que vai funcionar? Qual time que você acha que vai ser mais ativo? Se existe algum cara que se destaque aí na Free Agency? A gente está falando aí de jogadores com um grande nome, por exemplo, o J.C. Jackson, que tem um enorme mercado, né? E a expectativa é que ganhe um alto salário, talvez o maior salário de cornerback. A gente também tem o Tyrann Mathieu, do Kansas City Chiefs, que pode também receber o maior salário de safety. Tem alguns jogadores de linha ofensiva, o Teron Armstead, né, que parece que vai trazer bastante buzz para esse mercado, o Brandon Scherf. Qual que é a tua expectativa? Bom, cara, assim, primeiro que a gente ainda está umas 30 horas mais ou menos da abertura das conversas, né? Então ainda tem muito time correndo e trabalhando para liberar espaço, para, enfim, trocar jogador. Então ainda tem muito desse burburinho correndo por fora, né? E aí, cara, abriu ali o mercado, a gente tem a correria em cima de algumas posições, né? Que eu acho que são aquelas primordiais, principalmente linha ofensiva, que é uma coisa que todo time se preocupa e a grande maioria dos times tem algum tipo de necessidade em linha ofensiva. E, obviamente, essas grandes estrelas, né, como o Bob Wagner, por exemplo, que acabou de entrar no mercado, né, surpreendentemente acabou de entrar no mercado. Então, a gente tem aí alguns nomes que devem ser muito, muito procurados agora nesse início, principalmente de free agents, e obviamente que esse é o momento onde jogadores ganham mais do que merecem, né? Porque como a concorrência é muito grande, então o mercado exige que se pague aquilo que você tem de grande necessidade, e obviamente, como todo ano, a gente vai ver muitos jogadores sendo super valorizados e vamos ver quais são os primeiros nomes que vão sair aí, né? Já tem algumas especulações, né? Com os Cowboys, por exemplo, né? Justamente com relação ao Bob Wagner. Então, vamos ver. Tem muitos times também, Rômulo, querendo quarterback, né? Inclusive o meu, né? O Pittsburgh Steelers. Eu não sei se o Pittsburgh Steelers vai se movimentar nessa free agency atrás de quarterbacks, mas o mercado de free agents está meio fraco, né? Nessa virada, a gente tem ali um Jameis Winston voltando de lesão,
não se sabe exatamente como que vai ser a condição física dele para essa próxima temporada. A gente tem um Teddy Bridgewater que fez uma temporada ok, podemos dizer assim, né, no Denver Broncos. E não tem mais muitos nomes atrativos, né? Tanto é que a gente está vendo aí a Mitchell Trubisky até se destacando, né, como boa, como uma das opções aí para os times, né? Inclusive os Steelers e o Giants também. Então existem especulações sobre Mitchell Trubisky. Onde você acha que esses caras vão parar? Principalmente ali os principais, né? O Jameis Winston ali, o Ted Bridgewater. Qual time que você acha que vai optar por pegar esses jogadores? Até também a gente tem que ver também se o Sam Darnold não vai sobrar lá nos Panthers, né? Que os Panthers estão, pelo jeito, estão muito, muito interessados em tirar o Deshaun Watson lá do Houston, Texas. Então, onde você acha que vai ser o foco, né, desses jogadores aí? Era isso que eu ia te falar, cara. O Deshaun Watson acabou de entrar no mercado, né? Sexta-feira agora ele foi liberado, disse que não vai ter nenhuma ação judicial, né, contra ele por falta de provas, então ele volta a ser uma opção válida para muitos times, né? Assim, ele não é mais um risco, aparentemente, de ser vetado, né? Então, assim, ser vetado pela NFL, né? Então, muitos times provavelmente vão procurar o Houston Texans para tentar fazer alguma movimentação. A partir disso, aí eu acho que a gente vai começar a pensar em free agents para alguns times, sabe? E vale lembrar também que tem alguns times que estão bem posicionados, né, no draft para tentar pegar algum dos calouros que estão vindo aí, que nem é o caso do Panthers, né? Ele é a pick 9 hoje no draft, então ele pode ali de repente tentar fazer algum movimento para conseguir pegar um jogador que nem o Malik Willis ou enfim, um dos demais que estão aí disponíveis. No caso desses que você citou, há um grande burburinho em cima do Trubisky, por incrível que pareça, né? Existe cara, por tudo que eu tenho lido lá na mídia americana, existe uma expectativa de que ele tenha aprendido muito trabalhando um ano ali com o Brian Daboll, né? Como coordenador ofensivo, então, e ainda atrelado a isso, por incrível que pareça, um comparativo daquilo que era o Bears na época que ele jogava com relação ao que é hoje, né? Então, assim, querendo ou não, o Trubisky levou o Bears 2 vezes para a pós-temporada, teve a segunda temporada dele foi de 11 vitórias, então tem muita gente lá que tem uma certa expectativa com relação a ele. Então se fala até, inclusive, num contrato de um ano de entre 8 e 10 milhões para o Trubisky, sabe? Então, assim, algum time é possível que arrisque essa contratação, né? Eu vejo assim o Colts muito aquecido nesse mercado, tá? Principalmente depois da troca do Carson Wentz. O Saints também vai estar muito aquecido nesse mercado pela posição do draft, pela disponibilidade de quarterbacks que tem no draft hoje, então muito provavelmente é um time que está totalmente em reconstrução, né? Então eu acho muito provável que vá atrás de um desses veteranos para poder cumprir um ano. Muito possível, eu acho, até o Jameis Winston, tá, cara? Porque é um cara que já estava lá, já conhece a casa, então eles devem tentar se posicionar com relação a esse jogador. E o Ted Bridgewater, cara, é aquele quarterback feijão com arroz, né, cara? Aquele que falta um pouco de tempero, assim. Então, Tem um assim, teto muito alto, né? então ele faz um joguinho honesto, cara, mas ele não consegue entregar uma coisa muito grande, assim, né, cara, muito impacto. Então, ele vai pegar um time de transição, cara, provavelmente, sabe? Um time que precisa de um quarterback para hoje para pensar no quarterback ano que vem. Quem sabe um Seahawks, né, cara, nesse momento aí, talvez. Apesar que eu acho que eles estão num rebuild tão grande assim, que talvez eles queiram se posicionar melhor para um quarterback calouro na próxima temporada. Que a gente tem que lembrar que tem algumas grandes estrelas vindo para o draft, no próximo draft, né, na posição do quarterback, então eu acho que talvez eles nem queiram ganhar tanto assim esse ano. E você, o que você me diz? Não, eu acho que eu também concordo contigo, eu só colocaria mais um time aí que eu acho que vai ser mais ativo nessa free agency atrás de quarterback, que é o Tampa Bay Buccaneers. Eu não acho que o Tampa Bay Buccaneers vá dar a Kyle Trask a chance de ser titular nessa temporada, né? Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers também, e não sei também se não vai ser tão agressivo assim numa dessa atrás de Deshaun Watson, tentando uma troca ali com algum jogador aí que esteja no mercado. Eu não sei, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers também é um time para a gente
olhar com atenção nesse início de free agents para ver realmente se eles vão atacar esse mercado de quarterbacks ou não. E como eu falei, eu acho que o Kyle Trask não vai ser o titular da franquia nessa temporada. Não, e ainda a gente não pode esquecer que talvez tenha o Jimmy Garoppolo, né, cara, no Exato, mercado aí. exato. Uhum. Então, porque se o 49ers, se não conseguir uma troca, provavelmente deva cortar o Jimmy Garoppolo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só para a gente finalizar esse assunto de quarterbacks, Romulo, eu lembrei de 2 nomes aqui que eu queria saber de você se vão jogar a próxima temporada ou não. Ryan Fitzpatrick, voltando de lesão, né, também, e Cam Newton. O que você acha desses 2 caras? Você acha que eles ainda têm mercado ou já deu para eles na NFL? Olha, cara, eu assim, quando o Washington contratou o Fitzpatrick ano passado, você e o pessoal da equipe da Triple Play sabe que eu fui muito crítico, né? Porque o Fitzpatrick, ele vive, cara, dos bons momentos dele, e a galera parece que se esquece que ele, a maior parte do tempo, ele tem maus momentos, né? Ele é o Fitztragic, que todo mundo brinca. Então, assim, obviamente, são 2 jogadores, cara, que atuar. Ano passado o Fitzmagic não jogou, mas o Cam Newton atuou, né, pelo time do Panthers, até tomou a vaga chegou a tomar a vaga do Sam Darnold. O mercado eles ainda vão ter, cara, porque tem muito time que precisa de quarterback, né? Mas assim, talvez um backup, assim, sabe? Uma posição mais de um time que vai pegar um calor esse ano e ter um cara experiente para trazer junto. Então, esses 2 jogadores talvez sejam um indicativo de draft para quarterback dos times que pegarem eles, sabe? Boa, concordo também. Eu acho que os caras têm algum mercado, né? Mas eu não sei realmente se eles vão ser titulares. Eu acho que essa fase acho que já deu, né? Principalmente pro Cam Newton, né? Que teve 2 chances em 2 temporadas consecutivas, não conseguiu desempenhar tão bem e agora eu acho que vai acabar sofrendo aí. Ele vem num declínio físico muito grande, né, cara? Então, assim, ele é um jogador que depende muito da corrida e o jogo terrestre dele não funciona tão bem mais, então ele tá num declínio muito grande. Boa. O Wesley tá acompanhando a nossa live aqui, Romulo. Acabou de chegar um comentário aqui, ó. Né? Seus lindos, eu acho que ele tá vendo outra live e mandou um comentário aqui para nós. Enfim, né? Vamos. Ele achou que tava assistindo alguma, sei lá, alguma boy band, sei lá. Pode ser. Pra fazer esse comentário. Só pode. Ô, Romulo, vamos falar um pouquinho agora dos salary caps dos times. Eu até encontrei um site aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela para que você também possa ver. E aí a gente fala em cima desses números aqui do site Over the Cap. Então já está aparecendo aqui, então vocês conseguem ver ali que os Colts é o time que tem mais cap space, né? Quase 70 milhões, e aí faz total sentido o que você falou, Romulo, ser muito ativo nesse mercado de quarterback. Eu li uma notícia ontem que os Colts estão querendo Kirk Cousins dos Vikings, né? Uma tentativa de troca ali com os Vikings. Não sei se é a melhor escolha, mas já dá uma intenção do que os Colts podem fazer aí nessa free agents. Além disso, eles têm um alto cap também para tentar melhorar esse ataque, né, Romulo? Porque o ataque dos Colts talvez seja o grande calcanhar de Aquiles. Ataque, vírgula, barra Jonathan Taylor, né? Que hoje é o ataque, acho que, dos Colts ali. Os Colts, cara, inclusive eles tiveram esse corte do Carson Wentz repercutiu até dentro da equipe, né? O Darius Leonard, ele foi um jogador bem crítico, né, com relação a essa troca, porque ele particularmente está indo para o 5º ano com um quarterback diferente, né? Porque ele pegou a reta final ali do Andrew Luck, que se machucava muito, então teve uma temporada que foi um quarterback, daí depois foi o Andrew Luck, depois veio o Philip Rivers, Carson Wentz, teve mais um aí que agora que eu não estou conseguindo me lembrar. Então ele foi muito crítico porque o time não tem essa continuidade, né? Mas, assim, eles são uma equipe que sempre foram muito bem organizadas, assim, sabe? Eu sempre gostei muito da off-season deles. Eles sempre atuam pontualmente na free agency, eles sempre atuam com precisão no draft, então eu acabo gostando bastante daquilo que eles falam. Só que eles vão ter bastante coisa para resolver, né? Eles têm o Thierry Hilton saindo para o mercado de free agents, né? Então eles talvez vão ter que ir atrás de um wide receiver. A linha ofensiva deles vai ter bastante pepino para resolver também. Então
nesse sentido, eu acho que eles vão ter que resolver bastante coisa na free agents para poder trazer aí um pouco de experiência, né, e qualidade para esse ataque, para poder dar suporte para o jogo terrestre do Jonathan Taylor, né? Exato, concordo com você também. E acho que também eles têm que dar uma olhada nessa secundária, né? Tem muitos jogadores bons na secundária dos Colts, mas que se machucam muito. Numa dessas, talvez trazer alguém mais confiável ali. Não sei não se o J.C. Jackson não pode aparecer ali nos Colts, né? Com um salário, talvez os Colts possam oferecer um grande salário aí para o J.C. Jackson, não sei, pode ser uma alternativa. E aí depois dos Colts, Romulo, a gente tem 3 times ali que geralmente sempre tem cap, né? Os Jets, os Dolphins e os Jaguars. Faz alguns anos ali que esses times têm algum cap space, mas não têm sido muito ativos no mercado no sentido de trazer grandes estrelas para melhorar a qualidade do elenco, né? Você acha que mais ou menos por aí para esses 3 times também? Você acha que esses 3 times vão buscar trazer alguns nomes mais em quantidade do que em qualidade? Lembrando que os Jets têm uma ótima condição de draft esse ano, né? Eles têm 2 escolhas entre as 10 primeiras, assim como os Giants. Mas eu acho que os Jets ali é um time a ser observado também. Olha, os Jets, cara, eles vão muito provavelmente agora tentar dar todo o suporte possível para o seu quarterback, né? Ele vai entrar no seu segundo ano, então eles já testaram alguns jogadores ano passado para ver o que eles conseguem aproveitar. Então, assim, eles têm uma grande necessidade de jogo terrestre, né? Eles têm uma necessidade de linha ofensiva, enfim, dar armas, né? Tight end, wide receiver, algumas coisas para poder ver se eles conseguem melhorar o jogo do Zach Wilson, né? Mas, assim, desses 3 que você citou, cara, eu ainda acho que o Dolphins esteja numa situação mais confortável, assim, né? Porque eles já vêm de boas sequências, 2 anos seguidos, apesar da surpreendente demissão do Brian Flores no final do ano. Eles são um time que tem mais ali uma estrutura um pouco mais de organização mesmo, né? Então eu acho que talvez eles consigam utilizar essa free agents um pouquinho mais de forma mais pontual para conseguir melhorar o time, né? E de repente aí tentar brigar um pouquinho, porque os Bills hoje estão muito acima da curva ali dentro dessa divisão, né? Agora já o Seahawks, cara, eu acho que está completamente fora. Eu imagino que eles não vão investir pesado, tá, nessa free agents. Eles devem ir devagar, porque processo de rebuild não se gasta em free agents enquanto você não tem o seu quarterback, enquanto você não tem uma linha de trabalho, uma estrutura já pré-definida, né? Concordo bastante. Eu acho que o Seahawks pode ser que seja uma equipe aí que a gente veja uma temporada não tão que os torcedores, os Seahawks, né, não tão acostumados assim. Vai ser uma temporada aí de se jogar fora. Talvez eu até estava falando com o Matheus nesses dias, numa dessas o Seahawks esteja mirando aí no Steve Young no próximo ano, não sei. Pode ser que sim. Então, não me surpreenderia se o Seattle também tentasse recolher o maior número de picks de primeira rodada possível para tentar ter um capital de draft para o próximo ano, né? Então, numa dessa dá um trade down aí na primeira rodada. Agora eles têm a pick 9, né, que era do Broncos, agora é do Seahawks. Então, olho nessas movimentações aí do Seahawks para trás, né, já pensando no futuro, porque está bastante claro que o time tá mirando nessa o futuro mesmo. E nessa sequência de 3 que eu tô olhando ali, cara, agora, do Jaguars, do Bengals e do Raiders, cara, a gente tem 2 times ali para mim que eu tô bem curioso, assim, sabe? Que é o caso do Bengals e do Jaguars. Por quê? Tá? Os Jaguars, cara, eles não investiram nada na free agency ano passado. Foi uma coisa, assim, muito superficial, sabe? Então eles testaram muito jogador, muito wide receiver, viram os problemas que a linha ofensiva deu pro seu quarterback calor. Então, essa é uma free agency que talvez eu esperaria algum investimento dos Jaguars para poder proteger principalmente o seu quarterback, cara, né? Tentar dar um pouco mais de paz para ele. E os Bengals, cara, que chegaram surpreendentemente, a meu ver, tá? Depois de uma temporada de 4 vitórias, chegar ao Super Bowl, eu acho que eles serão muito ativos, principalmente na secundária, tá? Assim, o Eli Apple, ano passado, foi um jogador muito polêmico e quando precisou entregar ali no principal jogo da temporada, ele não entregou nada. Então, com jogadores disponíveis esse ano, eu acho que eles vão ser bem ativos ali num cornerback melhor, alguma coisa assim, sabe? Para tentar Também acho.
melhorar essa secundária deles. E para, Lembrando quem que sabe, fazer uma nova corrida para o Super Bowl, né? Exato, lembrando que eles já colocaram a tag no Jesse Bates, né? Que era free agent, né? Era free agent, né, nessa temporada, nessa intertemporada, e já tá com a tag dos Bengals. Eu acho que os Bengals vão apostar na secundária, Romulo, também, e na linha ofensiva, que eu acho que foi o grande calcanhar daqueles aí nos playoffs, né? O que o Joe Burrow tomou de sec, teve um jogo lá que contra os Titans ele tomou 9 secs, mas eu acho que, assim, para um time que quer ser campeão, talvez ele tenha que proteger melhor o seu quarterback. Mais ou menos como você falou ali dos Jaguars, eu entendo que os Bengals também sejam um time ativo que pode talvez tentar um dos grandes nomes aí nessa frase, sei lá, um Brandon Scherff, talvez faça bastante sentido ali para os Bengals. Eu acho que esses caras vão investir pesado e já tem um time bem calibrado para tentar uma nova corrida, né? Como você Não, falou, e, foi cara, surpreendente, mas agora eles já estão no mapa dos favoritos, né? e os Bengals, cara, eles estão numa situação que é assim, é o sonho de toda a franquia, né? Você ter um quarterback que está entrando ali no seu terceiro ano, né? Uhum. Então o cara tá ainda com um contrato de calouro, você Já tem um entregou time, resultado, né? já entregou resultado, entendeu? Tem um time equilibrado, cara, um time bom ofensivamente, e você ter um salary cap bom para você atuar na free agents para poder trazer aqueles detalhezinhos que faltaram no último ano. Então o time do Bengals é um time perigoso para essa próxima temporada, principalmente para você que tá ali na mesma divisão dos caras, né, bicho? É, exatamente. O time que mais me preocupa agora parece ser o Bengals, né? Que tá com um time, uma estrutura bem formada, e também tem escolha de primeira rodada, né? Por mais que seja uma escolha tardia, no número 31, mas eles têm uma escolha de primeira rodada. Então eles Mas a podem posição deles contratar. do draft, eles podem pegar um jogador de interior de linha ofensiva, por exemplo, sabe? Um cara Claro, mais. exatamente. Exatamente. É uma escolha que vai fazer sentido para eles. Bom, falamos dos principais aqui, tem alguns outros times que também chamam alguma atenção, né? Então, os Lions ali tem 24 milhões de cap space, mas com muitas necessidades no time. O próprio Bears também parece que está liberando cada vez mais folha, né, Romulo? Eu vi que eles mandaram o Goldman embora, fizeram uma troca aí, mandando o Khalil Mack para os Chargers. Então, os Bears também é um time que estão liberando muito salary cap. É improvável que Allen Robinson volte lá para os Bears, então provavelmente os Bears vão ter que dar uma reconstruída nesse ataque, né? E aí nos Bears reconstruída mesmo no ataque, porque não tem nenhum wide receiver ali que chame atenção, ou tight end, ou até mesmo running back. O Montgomery fez uma temporada ok no ano passado, mas também não foi aquela coisa, né? Então os Bears aí são um time que também para ficar bastante de olho aí, tanto no draft como na free agency, só que no draft eles deram trade down, deram a pique aí pros Giants, né? Então, não sei, a situação ali do Bears parece um pouco mais complicado, talvez, do que alguns outros times, né? Eles fizeram uma corrida pelo quarterback do sonho deles, né? Então, assim, querendo ou não, de certa forma você paga um pouco esse preço, né? Por oferecer picks e não ter escolhas altas no draft. Mas o Bears assim, eles estão tentando liberar espaço muito provavelmente para tentar trazer jogadores veteranos que possam se provar, né? Jogadores que tenham condição de atuar um pouco melhor do que aqueles que estavam o ano passado e não sejam tão caros, para tentar daí de repente trazer algum ou outro grande jogador para poder pagar mais caro, né? Mas dessa lista aí, cara, não sei qual que é a tua ideia, se vai passar por a grande parte dos times ou não, mas eu Não, tô não. muito, muito curioso, cara, com 3 ali, ó, que estão em sequência, tá? Até 4 vou te falar, cara, mas é ali o Broncos, os Chargers, os Cowboys e os Eagles, tá? Esses 4 Uhum. times aí. O Broncos, porque trocou pelo Russell Wilson, eles têm um espaço legal, tá? Para trabalhar na Free Agents. Eles têm um time bom, tá? Então, assim, se eles souberem contratar, forem pontuais e tiverem mais um draft bom, vai ser um time que vai vir junto ali com essa, vai deixar essa divisão bem pesada, cara. Tá, principalmente porque o Chargers jogou muito bem ano passado também, tem seu quarterback, então agora eles estão naquele momento de pente fino, né? E Contratar. parece querer investir pesado também, né, Romulo? Vide Exato. as movimentações, né? Já trouxeram o Khalil Mack, né, cara? Que assim é um Aliás. jogador que de certa forma não vai ser tão caro para eles, né? Porque parte da grana Uhum. vai ser absorvida pelo time do Bears, então é o sonho também de ter um jogador que produz muito bem e paga pouco, né? Exato, renovaram com o Mike Williams, né? Renovaram com o Mike Williams antes mesmo de ele virar free agent, então.
E Os caras é um wide receiver que foi escolha de primeira rodada e que cresceu muito, né, cara? O ano passado, apesar das outras temporadas não ter jogado tão bem, ano passado ele apareceu bem no time dos Chargers. O time dos Cowboys, cara, infelizmente, vou falar para vocês, mas eu acho que é um time que vem quente nessa próxima temporada, porque reestruturaram o contrato do deck de forma que pudesse abrir muito espaço. Trocaram o Amari Cooper com o time dos Browns para abrir ainda mais espaço. Então, assim, essa é uma classe de wide receivers muito bons, novamente, tá no draft. Então, eu acho que eles têm essa opção de trazer um substituto para o Amari Cooper, né? E completando, né? Se o Bob Wagner for para os Cowboys, ele ali, né, junto com o Micah Parsons, vai ser, acho que. Quero ver quem vai correr contra os Cowboys, né? Cara, vai correr desses jogadores, né? Correr fugindo, né? E, cara, os Eagles, cara, não tanto assim pela situação de cap space deles, mas pela condição de draft, que eles têm 3 escolhas na primeira rodada, então eles podem trazer muitos bons jogadores aí. E um time que funcionou na segunda metade do ano, né, cara? Um time que, assim, apesar de ser previsível, um jogo terrestre muito pesado, né? É um time que funcionou. Então, de repente, pode ser uma boa condição para eles esse ano aí, tentar se destacar um pouquinho mais e tentar bater de frente com os Cowboys aí na disputa da divisão. Você falou dos Eagles, né? Só antes da gente passar para o final da nossa transmissão aqui e falar só dos 5 melhores jogadores, os 5 jogadores mais de destaque ali que vão estar disponíveis para Free Agent, os Eagles estão querendo trocar o Fletcher Cox. E tem alguns times interessados, dentre eles os Steelers, eu vi essa matéria ontem, né? Steelers, Bills e Chargers, veja só, são os 3 principais candidatos aí para tentar negociar pelo Fletcher Cox. Justamente porque eles têm 3 posições de draft na primeira rodada e devem encontrar o seu novo defensive tackle, né? O Fletcher Cox tem 31 anos já, no draft. Então, olho nesse Eagles aí também, que eu acho que tem grandes possibilidades de abrir um cap space grande, né? Com essas movimentações e ainda tem boas escolhas no draft. E já te Vamos digo passar quem que eles vão escolher no draft, viu, cara? Vai ser Jordan Davis de Georgia, cara. O defensive tackle teve uma atuação monstruosa no Combine. Então, pode ir se preparando aí, que tem muita gente que tá de olho nesse cara aí. Eles têm grande possibilidade até de subir, né? Para pegar, porque com 3 escolhas, eles podem até subir tranquilamente no draft para pegar o jogador que eles acham que faça sentido para o time deles. E aí, Romulo, só para a gente fechar, a CBS fez uma matéria, né, com os top 100 free agents, né, da temporada. Então a gente tem alguns nomes que chamam muita atenção aqui, né? Os 3 primeiros nomes pesadíssimos, né? Teron Armstead, que não conseguiu jogar muito na temporada passada por conta de lesão, mas ele ainda tem um mercado imenso, né, na NFL. Um jogador aí de linha ofensiva que é muito talentoso e muito forte também, né? E que traz experiência a linhas ofensivas jovens, como por exemplo a dos Steelers, né? Estão falando que os Steelers podem tentar uma corrida aí atrás de Teron Armstead. Von Miller, que saiu do Broncos, né? Foi pro Rams, ganhou mais um anel, e tá todo mundo também falando que o Von Miller pode voltar pro Broncos, né? Seria para naturalmente para encerrar essa carreira aí, né? Então, Von Miller é outro nome que a gente tem que ficar bem de olho nessa movimentação que começa amanhã. Esse aqui, para mim, é o maior nome do draft, Romulo, J.C. Jackson. Eu acho que esse é um cara aí que, eu até quero a tua opinião, mas esse é um cara que eu gostaria demais nos Steelers, falando como torcedor mesmo, porque é um cara que muda jogo. Para mim, é um dos melhores cornerbacks da liga hoje. Cara, J.C. Jackson é um jogador jovem, né, com uma grande produção. Ele teve ali algumas dificuldades ali, principalmente no jogo contra os Bills, né? Ele foi queimado algumas vezes contra o Diggs, né? Mas mesmo assim, cara, ele teve um ano muito bom. E eu até estava aqui acessando rapidamente os sites especializados, né, para poder ver qual que era o valor de mercado dele hoje. Então, estima-se que ele vai ganhar anualmente, tá, algo em torno de quase 21 milhões, tá? Então, assim, a ideia é que ele vai receber pela idade, pela qualidade de jogador que ele um contrato aí de 5 anos e quase 105 milhões. Isso é estimativa, tá? Então a gente sabe que a free agency é uma coisa meio louca, né? Então ele pode receber até um pouco mais do que isso dentro da luta que é a contratação por grandes jogadores, né?
E assim, é um jogador fenomenal, cara, né? Ele é um cara com impacto direto numa secundária, né? Então, se você tiver um time que tenha a possibilidade de contratar esse jogador e que tenha já uma boa defesa, certamente é um jogador que trará um resultado muito grande, né? Então, assim, você falou dos Steelers, mas eu vejo também os Bengals aqui muito, muito de Sim, olho num jogador que nem ele, sabe? exatamente. E aí a gente tem mais alguns jogadores aí importantes, né? O Chandler Jones é um cara dispensa comentários também, um edge fortíssimo ali, né? Fez um ano razoável para bom ali nos Cardinals, principalmente no começo ele foi muito bem, né? Ele fez vários sacks consecutivos ali no começo dos 3 primeiros jogos, mas depois ele caiu um pouquinho, né? O rendimento. Claro, né? Acho que o fora da curva era ter aquele rendimento dos primeiros jogos da temporada, mas é um ótimo nome no mercado aí também. O Chandler Jones aqui, para mim, ele ocupa mais ou menos a mesma posição que o Bud Dupree ocupou na free agency anterior. Ele deve conseguir um ótimo contrato aí, mais de 15 milhões, principalmente porque tem muito time aí que vai atrás de Ed também. A única coisa que me preocupa um pouquinho dele, cara, é a idade, assim, né, cara? Na posição Sim, de edge, quando você vai 32, né? atingindo uma idade um pouco mais avançada, você tende a ter um declínio técnico muito grande, né? Que perde um pouco da explosão, né, cara? Enfim, vamos ver o que ele consegue. E aí a gente tem alguns outros jogadores, né? Tem o Carlton Davis, que é uma ótima opção ali, o JC Jackson também, né? A gente tem o JC Jackson talvez uma prateleira um pouco acima, mas o Carlton Davis é um jogador que também chama muita atenção, né? Jogou bem pelos Bucks no ano passado, principalmente no ano que os Bucks venceram o Super Bowl, ele foi muito bem também. Brandon Scherff dispensa comentários, né? Um cara aqui que tem muito mercado, né? Olho nesse cara aqui também, ele pode pintar em algumas linhas ofensivas aí, como também dos Bengals. Eu acho que o Brandon Scherff é um dos caras que faz bastante sentido ali para os Bengals, né? Marcus Williams, né? Aí a gente tem o Allen Robinson, não sei nem se deveria estar aqui no top 10, né, Romulo? Eu não sei se você concorda com essa classificação, porque o Allen Robinson não foi muito bem no último ano, né? Também ele estava completamente desmotivado pelo ano do Chicago Bears, né? Mas é um cara aí que aqui, como eu comparei ali o Chandler Jones com o Bud Dupree, eu vou comparar o Allen Robinson com o Kenny Golladay, tá? Na temporada anterior. Talvez ele seja um jogador aí que ganhe mais do que deveria, né? Consiga um contrato melhor. Nada pessoal, tá, Romulo? Não, claro que não. Mas assim, o Allen Robinson, cara, eu acho que talvez a liga viva uma expectativa maior do que ele tem entregado sempre, né? Então, assim, o Allen Robinson, às vezes ele tá numa posição tão alta, porque todo mundo espera que ele entregue muito, né? E como ele nunca jogou com um quarterback decente nesses últimos anos, talvez ele realmente não tenha conseguido entregar por causa dos quarterbacks, né? Mas, assim, a expectativa tá aí. E aí a gente tem para fechar o top 10 aqui, né, o Randy Gregory, né, que é um edge dos Cowboys, que fez uma temporada também nada mais do que ok no ano passado, né? Quem conseguiu grande parte dos olhares ali da defesa dos Cowboys foi realmente o Micah Parsons e também o Trevon Diggs, né, na parte secundária. E o Devondre Campbell, né, que tá nesse Green Bay Packers que tá contando os moedinhos aí para pagar o Aaron Rodgers e o Davante Adams e não sobrou praticamente nada aí pro resto do elenco, né? Então, Devondre Campbell tem o Zadarius Smith também, né, que deve sair do time. Então tem alguns jogadores aí da defesa do Green Bay Packers que enfim, né, vão sair e vão para free agents. Quer fechar com algum nome, Rômulo? Quer falar algum ponto que a gente não abordou aqui? Não, acho que não, cara, nenhum nome específico, assim, cara, sabe? Eu só acho que talvez o mercado de cornerback, por exemplo, é um mercado que às vezes você não consegue o jogador top que tá ali, o JC Jackson, por exemplo, disponível, mas você ainda consegue encontrar alguns outros jogadores bons e talvez com o mercado um pouco mais em conta, assim, né? Darius Williams, do Rams, o próprio Stephon Gilmore, que teve, apesar da temporada não ter sido tão excepcional assim, é um cara que pode produzir alguma coisa ainda, né, cara, apesar da idade avançada. Charvarius Ward também, que fez uma temporada. Tem realmente alguns nomes aí alternativos, né? É isso aí. E assim, vai começar a correria, né, cara? Agora free agents vai ser
como sempre, né, muita discussão sobre os jogadores. Eu acho que vale a pena até falar para a galera aí agora, assim, nos próximos dias, acompanhem as nossas postagens, porque aquilo que for acontecendo, de bom ou de ruim, né, porque pode acontecer coisa ruim também, né? A gente vai comunicando para todo mundo aí, vai passando aquilo que a gente entende que pode ter sido o motivo da contratação ou não, e, enfim, a gente passando as informações para o nosso ouvinte. Exatamente. Os próximos dias serão muito movimentados. A tendência é que a gente tenha vários vídeos aí, né? Para a gente falar de alguma contratação que chame realmente a atenção dos times. E no site também vocês podem acompanhar as matérias, né? As principais movimentações. A partir de amanhã, de novo, né? Às 4 da tarde, a gente já começa a ter alguns free agents, né? Direcionando para os novos times. E o Trickplay vai acompanhar essa trajetória aí dos novos jogadores, né? Momento de expectativa para todas as torcidas, principalmente aquelas que têm bastante cap, né, Romo? Que talvez seja um pouco do meu caso, não talvez do seu, né? O Giants, deixa eu ver até aqui quantos. O Giants ainda está devendo 3 milhões. Então, nesse momento tá, mas é que assim, reestruturou Shepard e Martinez, então essa conta aí vai ficar positiva até o começo da free. Boa, boa. É isso aí, galera. Essa foi a nossa live de expectativas aí para Free Agents. Acompanhem, né? Que nem o Romulo falou, acompanhem os próximos dias aqui no Trickplay. A gente vai trazer conteúdo de bastante qualidade para vocês. Esperamos vocês na próxima live. Fiquem ligados. Obrigado. Um ótimo final de semana. Expectativa para amanhã. Até mais. Valeu, Romulo. Valeu, muito obrigado, cara. Até. Abraço.